E aí, tudo bom? Estamos aqui em mais um estudo 1189 e eu tenho a alegria de dizer que esse é o capítulo 77 de 77 dias. Faltam 1112 capítulos, 1112 dias para concluirmos o nosso estudo 1189. E se você não entendeu, o estudo 1189 ele passa pelos 1189 capítulos da palavra, um capítulo por dia. Então, nós temos nos dedicado nesse propósito. É algo bem desafiador, mas estamos avançando. E eu tenho muita gratidão a você que tem feito parte do estudo 1189 desde o princípio. E você que chegou agora tem 76 capítulos aí para trás. Mateus, Marcos, Lucas, estamos em João. E daqui a pouco concluindo o livro de João. E hoje é o capítulo 9 de João, apenas 41 versículos. Ok? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, te agradeço pela tua palavra que se faz viva em nós e nós queremos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos deixou como orientação. Nós queremos nos submeter como servos e filhos e que a nossa identidade não seja colocada em dúvida por pessoas ou por demônios, mas que nós tenhamos consciência de quem nós somos no Senhor. Se conosco, revela-te a nós, que o teu Espírito Santo nos guie nesse processo de compreensão, de assimilar essa ideia, de guardar em nosso coração, na nossa mente e de colocar em prática tudo que aprendermos do Senhor. Fica conosco e se revela em mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 9 do livro de João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei. Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Engraçado que Jesus ele curava sempre, mas toda vez que ele curava no sábado, nossa, era um caos. Jesus curou no sábado, não pode. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos?
e houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse e vocês não me deram ouvidos. Por que me querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulos dele é você. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, ninguém, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Todos esses fariseus, todos esses mestres da lei e grandes líderes estavam cegos, literalmente. E este cego agora viu com seus olhos físicos o mundo, mas viu a ação de Jesus por meio desse milagre. E mesmo diante de tantas provas visíveis, ainda assim, eles continuavam cegos porque não queriam acreditar que Jesus poderia estar no meio deles. Porque se acreditassem, perderiam o espaço, perderiam a glória, perderiam os elogios, perderiam o prestígio humano, perderiam. E eles não queriam perder as coisas aqui da terra. E focaram apenas na zona de conforto, aquilo que era compreensível para eles. E assim foi. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os cegos veem e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que a nós que foi nos dado o conhecimento da palavra, a compreensão e olhos para ver, que o nosso coração também veja, que a nossa mente também veja, que nossas atitudes representem a compreensão daquilo que vemos, que ouvimos,
que entendemos. Porque se isso não mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, de nada adiantou ter ouvido. Você apenas cumpriu uma prática. Você foi bonzinho. Não queira ser bonzinho. Não queira cumprir com as regrinhas. Queira obedecer a Deus. Queira viver um relacionamento com Deus. A consequência, sim, vai ser você se tornar uma pessoa obediente e cada vez mais parecida com Jesus. Mas não faça isso por outro sentimento que não seja o de se aproximar da presença de Deus para você e para sua família. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Esse capítulo foi bem curtinho, que você possa tirar um tempo de meditação. Reflita naquilo que tem te parado e tem te impedido de ver. Existem muitas coisas que nos impedem de ver. Às vezes o ambiente, nossos amigos, nossos parentes, o meio onde a gente vive, a média das pessoas com quem nos relacionamos. Seus amigos gostam de orar, jejuam, leem a palavra, compartilham ensinamentos, então você vai se tornar um pouco parecido com eles. Do contrário, a mesma coisa. Que você se conecte a pessoas que amam a palavra, para que quando você se conectar a pessoas que não conhecem a palavra, você esteja cheio dessa palavra. E que você seja intencional em todos os seus relacionamentos. Quando se conectar com alguém que precisa, dê. E quando você for conviver, conviva com aqueles que estão te elevando para o próximo nível. Te cobrando, te direcionando, te instruindo, sendo um mestre na sua vida. Não se relacione apenas com pessoas que concordam com você. Talvez esse seja um dos conselhos mais valiosos que influenciou em toda a minha vida. E que Deus nos abençoe muito, muito mesmo. Ore por mim, pelo Alex, pela Karen, pela Esther. Esther vem aí em agosto, minha filhinha, minha primeira filha depois de 10 anos de casamento. E eu tenho tido um propósito ainda maior de cumprir esse momento. Eu quero que fique esse registro. Que ela possa, quando crescer, poder ouvir essas palavras e que a gente possa refletir nessas palavras juntos e que essa palavra fique registrada para a geração da Esther, para a nossa geração e para todos aqueles que precisam. Eu acho que faz sentido. Que Deus nos abençoe. Muito, muito mesmo. Muito. Eu desejo muito a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E é isso. Um abraço.